Então, eu vou começar a gravar já e já começar aí a aula de hoje. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem aí e aproveitando essa quarentena maravilhosa, tirando proveito dela para fazer outras coisas que vocês nunca iam conseguir fazer se não fosse a pandemia, aproveitar o tempo, hobbies, a família, os filmes, a escrita científica, produzir bastante artigo e repensar sobre valores e tudo mais. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês e vamos, então, falar sobre a discussão, a conclusão, a submissão e o peer review. Então, vamos lembrar que esse template do artigo, ele tem a referência também das frases para a gente remeter ao phrase bank, né? E isso sempre vai ajudar. É só clicar no texto que está em roxo que ele direciona, né? Mas vamos ver então quais são os elementos importantes da discussão, né? Então, a discussão ela é um dos momentos importantes, né? Talvez a seção mais importante do artigo. Ela serve para você interpretar e descrever o significado das suas descobertas, da sua pesquisa. Você explica qualquer novo entendimento ou novas ideias sobre a pesquisa, depois de levar em consideração as descobertas que você fez. Não necessariamente, então, aquilo possa advir de números, ela pode vir de simplesmente algo que você enxergou, ou de uma imagem, né? Ou de uma figura que você mostra, inter-relação, ou algum insight. Então, a ciência, ela se baseia em reprodutibilidade, ela se baseia em métricas precisas, em números, medidas, mas a percepção humana não é só voltada para números e para medidas, ela, especialmente no campo da saúde, existem domínios que tangenciam as ciências humanas, então algumas das nossas pesquisas ou descobertas ou comunicações podem tangenciar as ciências humanas e vão depender também de uma discussão voltada para aspectos não numéricos, às vezes até não quantitativos, mas qualitativos, né? Então, a gente precisa conectar a discussão à introdução, né? Então, foram feitas perguntas inicialmente, né? Você abriu a introdução colocando um tema, um tópico, aí você foi fazendo as correlações e você termina a introdução com uma pergunta a ser respondida. E aí você coloca que então, seu objetivo era de responder aquela pergunta e você descreve, então, como você fez para responder aquela pergunta com os métodos, você mostra depois o que você achou e aí depois você discute em cima do que você achou, né? E aí que entramos na discussão. Você não deve repetir a introdução e nem deve repetir os resultados, mas você vai ter que alinhar, linkar com os dois, tá? E aí você vai ter que também explicar como que o seu estudo avançou na compreensão do tópico, né? Então você deixou
o conhecimento humano num patamar que você descreveu até o final da introdução, e aí você traz alguma coisa nova e você tem que deixar isso claro também, tá? Então, a gente tem, voltando à questão de ser uma das partes, de talvez ser a parte mais importante do artigo, né? E aí você demonstra a sua habilidade como pesquisador para desenvolver soluções, formular o entendimento mais profundo sobre o tema, desenvolver um pensamento crítico. Você tem que explorar o significado da pesquisa. Quais são as implicações, melhorias, futuras direções que você consegue enxergar, o que os pesquisadores a seguir vão poder se beneficiar daquilo que você fez, né? Ou usar aquilo que você fez como um ponto de partida, e que caminhos eles podem seguir para chegar a que determinados pontos, né? Então, aqui vai uma certa um conceito aqui de compartilhamento de informações, de conhecimento. Então, claro, né, assim, a gente vive um contexto de pesquisa muito competitivo, né, onde as pessoas querem ter mais artigos e mais métricas, citações e revistas de fator de impacto do que os seus companheiros, quer dizer, como se a gente tivesse uma corrida para ser o campeão, para ser o primeiro, para ser o maior, o melhor. Isso faz parte da natureza humana, né? A competitividade também gera um avanço maior. Existem também formas de apoio em alguns países para o avanço da pesquisa, mas essencialmente, né, o campo científico ele é colaborativo, né, cooperativo. Então, o ideal seria que tudo tivesse código aberto, de que todas as ideias e formas de desenvolvimento fossem compartilhadas, de que você soubesse o que cada um está fazendo e não simplesmente descobrir depois que a pessoa vai lá e está com o artigo publicado, né? Então, existe um pouco esse receio de que alguém pode roubar a sua ideia, ou de que você quer a autoria para você, de que você quer fazer o projeto todo, liderar o projeto e ser o responsável pela descoberta, enfim. Mas, se a gente conseguir sair um pouco desse contexto, né, e ir para um contexto mais cooperativo, entender que se você abrir o seu código, vamos dizer assim, né, se você abrir tudo que você está fazendo e permitir a discussão e a inserção e ajuda nas soluções de outros pesquisadores, você avança muito mais. Então, na sua discussão, você pode pavimentar caminhos para pesquisadores de outras áreas. Então, esse esforço ele também é muito novo até na ciência em relação à conversa entre tópicos, conversa entre diferentes áreas, né? Então, a pesquisa translacional, de você ter um conhecimento básico e depois aquilo ser levado para a aplicação de uma outra área ou ser levado para o paciente. Então, esse conceito translacional, né, de conexão entre áreas, é importante a gente ter quando vai escrever a discussão. Quer dizer, aquilo que a gente está olhando aqui no microscópio, numa lupa, numa análise profunda e específica, depois voltando para um olhar mais macro. Aquilo pode ser usado e ajudar que outras áreas, né? Então, muitas descobertas que foram
pensadas para uma aplicação foram muito mais utilizadas e úteis para outras aplicações, né? Então, a gente constrói o conhecimento mais ou menos em torres, né? Então, você tem lá uma torre que vai se aprofundando da química, outra da física, outra da biologia, e a conexão entre áreas é sempre problemática, né? Porque você vai afunilando um conhecimento e, às vezes, você sai completamente do caminho e perde a conexão, inclusive com o avanço de outras técnicas, né? Então, por exemplo, a matemática, né? A matemática avança, a matemática traz novas habilidades e técnicas e maneiras de análise. Então, quando a gente olha para a pesquisa que está ao lado, né? Ou para o laboratório que está desenvolvendo uma outra coisa, você pode sempre olhar uma solução alternativa, né, que a pessoa tem e trazer para o seu tópico, para a sua área de interesse, né? Então, essa parte de futuras direções da discussão tem muito a ver com as possibilidades aí de pesquisa translacional, né? E aí você tem que deixar claro qual que é a importância do estudo. Então, você preencheu uma lacuna? Sim ou não? Qual foi essa lacuna? Essa lacuna ficou claramente colocada ao final da introdução? Aí você preencheu essa lacuna ou não, né? Mas você abriu outras lacunas, quer dizer, o fato de você descortinar um certo tema, né, ou de você explorar uma certa análise, você abre uma outra pergunta, uma outra lacuna que você diz, olha, talvez nosso problema esteja aqui nesse outro ponto, ou naquele ponto. Então, igualmente importante a preencher uma lacuna é abrir outras lacunas. E isso também tem que ficar claro na discussão, né? Então, você estava procurando tal fator. Você pensou que um certo fator de saúde mental era risco para desenvolver uma certa doença. Aí você viu que tinha algum sinal em alguma outra variável que você não pensou, que você não tinha poder estatístico, e aí você tem que colocar, né? Você não vai, talvez, mover todo o artigo para aquele sinal que você viu, né? Até porque poderia ter sido um ruído que não é real, mas você colocar que eventualmente possa ter ali alguma coisa que algum outro pesquisador possa completar com informações outras e realmente promover uma nova pesquisa, um novo modelo de entendimento para reforçar ou não aquilo que você tinha colocado. Então, esses são pontos importantes, né? As regras gerais da escrita de uma discussão, elas seguem também as mesmas regras de uma escrita geral, ou das regras de escrita científica como um todo. Evitar prolixidade, evitar repetição, ser conciso, evitar jargão, seguir uma lógica no pensamento, colocar os verbos no presente. E também, quando você tem vários itens e vários pontos de conexão, mesmo que não vá para o manuscrito final, é interessante colocar os subtópicos, os subheadings, para você organizar a forma de escrever. Também é interessante você construir um template para se guiar, porque o que acontece, né? Quando você começa um projeto, né, ou qualquer que seja a tarefa, se você começa com uma complexidade grande, que você não tem clareza dos passos, a chance de você ver que aquilo é impossível de ser feito e desistir é grande. Então, se você picotar, se você segmentar as suas tarefas,
Isso, assim, para escrita científica e para qualquer outro tipo de tarefa de realização, né? Se você categorizar, né, separar em itens a realização dessas tarefas, a chance de completude é muito maior, né? Então, no artigo como um todo, isso é importante, você fazer um outline geral do artigo. Então, mesmo que você não tenha os dados, mesmo que você não tenha lido toda a literatura, qual que é a estrutura ideal do artigo, né? Então, esse exercício do outline que a gente fez na introdução, ele é para o artigo inteiro, na verdade, né? Então, você pode fazer de item por item e você construir todo o artigo e depois você vai, talvez até se é uma equipe maior, se tem mais do que uma pessoa trabalhando, você, através do outline do artigo, você consegue também dividir tarefas, né? E, e aí cada um fazer uma parte e depois você juntar, conectar os dados. Então, em relação ao conteúdo, né, e a sequência para pensar também esse outline, aí quem está construindo um artigo que ainda não tem resultado, não tem problema. Você faz o outline, você escreve esses itens, né, abre os buracos para depois serem preenchidos, e aí mesmo que você não tenha resultado, você pode colocar um número vazio ou deixar aquilo em branco. E aí a gente começa, o primeiro parágrafo da escrita da discussão é de um breve resumo dos resultados. Não é repetição simplesmente, tá? Mas é a síntese do que veio no item anterior. E aí você conecta com o que significa aquilo, né? Esses resultados eram esperados, eles confirmaram a sua hipótese, algum achado foi inesperado ou simplesmente curioso, né? Então, isso aqui é importante para aquilo que a gente comentou sobre a conexão entre especialidades, entre áreas do conhecimento, né? Então, você começa com esse resumo dos resultados, aí você depois passa para uma conexão com a literatura prévia, então você compara seus resultados com outros estudos e explica as diferenças, né? Então, você achou mais, você achou menos, você achou diferente, você analisou de uma maneira diferente, é possível comparar, se você for comparar e, e você tem diferenças metodológicas, você poderia corrigir aquilo de alguma forma? Quer dizer, eu observei 50% de dor de cabeça em mulheres no Sudeste, mas a prevalência no Brasil é de 15%. Então, o fato da gente analisar mulheres no Sudeste, vamos supor, no nosso estudo, gera um aumento nesse número. Então, quando você referencia pesquisas prévias e compara seus resultados, você também tem que já colocar as possíveis diferenças. Você tem que discutir os porquês e até se o resultado foi igual, será que não, se o resultado é igual e você esperava que fosse maior, por que então ele estaria menor, né? Então, são possibilidades que você tem que descrever e, e aí contextualizar os seus achados novos dentro daquilo que é o conhecimento do estado atual do tópico que você está estudando. A gente pode fazer estudos chamados Me Too, né? Eu também. Então, você faz exatamente o mesmo estudo que uma pessoa fez no Canadá e você faz no Brasil. Então, você diz, no Brasil é assim.
Isso tem importância até para planejamento de políticas públicas, de dados de prevalência, epidemiologia, enfim, a simples constatação de certos dados tem uma repercussão. Só que você tem que contextualizar isso também, né? Quer dizer, constatamos que aqui é assim, ou nessa população é assado. Aí você vai ter que descrever, né, e discutir a importância disso. Então, por que você está falando que aqui é assim? Por que você quis estudar essa população se a gente já conhece sobre esses dados, né? Então, na introdução, na justificativa, você vai ter que também ressaltar a importância disso, né? Quer dizer, se você vai discutir algo que você já tinha previamente se interessado em pesquisar e você, através da sua metodologia e resultados, você trouxe novos conhecimentos sobre aquele assunto, mas se a questão é o contexto regional, você vai ter que reforçar essas questões para os dados não ficarem soltos e não parecer que é uma coisa inútil, né? Então, por que você fez? Você pode ter até pensar que é implícito, né? Que é óbvio que você está querendo fazer para mostrar como que é o seu universo, mas e daí? Você tem que justificar, né? Então, quais são as implicações, né? Quais são as lições aprendidas, não só dos resultados, mas da metodologia, né? Então, você usou um questionário para avaliar a depressão. E o questionário era muito longo. E aí você viu que determinados achados não tinham tanta confiabilidade. E aí você diz, olha, nós achamos isso com essa ferramenta, mas talvez futuros estudos possam utilizar de outras ferramentas para a gente entender melhor esse assunto, né? E, e aí você tem que propor recomendações, caminhos futuros e também gerar hipóteses. Então, seus achados, eles não são só para confirmar aquilo que você achava. Então, realmente, aqui no Brasil, o sol brilha todo dia. Confirmamos, avaliamos os, todos os dias do ano e vimos que batia sol todos os dias. Mas e aí que você gera que hipótese a partir disso? Você vai além com essa informação ou você enterrou um assunto ou você simplesmente parou ali? Quer dizer, a pesquisa normalmente ela traz uma direção também, ela leva a uma direção futura, né? E aí você vai ter que entrar nas limitações do estudo. Então, é melhor que você levante as suas fraquezas ao invés de esconder, né? Quando você não digo ressalta, mas quando você explica as limitações do estudo, você naturalmente vai mostrar para o revisor, né, que você tem uma análise crítica e que você está avançando no conhecimento e contextualizando os seus resultados com aquelas limitações. Não existe estudo perfeito. Sempre, se você escolher uma população, você deixou de analisar outra população. Se você escolher um método, você deixou de avaliar um outro método. Então, o que você, por optar por por aquela metodologia, o que você deixou de ver também? E se vale a pena outros pesquisadores fazerem a mesma coisa com outro questionário, com outra população, em criança, em idoso, só em mulher, só em homem, só em macaco, enfim,
como que as suas limitações do estudo poderiam ser úteis em outros estudos, né? Então, a gente viu um achado muito interessante, mas a amostra é muito pequena. A gente só viu em 20 pessoas. Então, precisa se fazer um estudo maior em outras populações para a gente realmente confirmar essa hipótese que parece ser muito interessante. Então, em relação à estrutura e organização, a gente vai, né, do geral para o específico também. Então, é mais ou menos a estrutura da introdução. Então, você descreve os achados, aí você relaciona com a literatura, aí você relaciona com alguma teoria, se for o caso, e você relaciona com a prática. Tá? Aí a gente vai ter esta. É, você vai manter a mesma ordem de importância que foi descrita nos resultados, e você vai colocar aqui os achados inesperados e a limitação também. Vamos ver o que o, as recomendações do ISMG falam sobre como escrever a discussão. Eles colocam só 2 parágrafos, né? Coloca que é importante fazer esse resumo inicial, explorar os mecanismos, enfatizar os aspectos do estudo que você achou relevante, limitação, discutir a influência de associação de variáveis, não repetir as informações que já foram dadas na sessão de resultados, e ele também já fala sobre a conclusão aqui, ligar a conclusão com as metas do estudo e evitar as colocações que não são qualificadas e que não podem ser suportadas pelos dados que você colocou, né? Então, também evitar dizer que é prioritário ou nem colocar o seu estudo num patamar maior do que realmente é e nem menor também, né? E a conclusão? A conclusão existe para ajudar o leitor, então, a compreender a importância do artigo, né? Ele deve ser a síntese dos pontos-chave do artigo e não meramente uma recolocação do problema ou resumo daquilo que você já colocou, né? Idealmente, um parágrafo deve ser suficiente, tá? Muitas pessoas vão ler o título do seu artigo e depois vão para a conclusão. E aí, se for interessante, depois ele vai ler o resto do artigo, né? Não que a gente tenha que e queira que todo mundo leia o artigo inteiro, né? Mas a conclusão é uma certa isca, né? Para você aumentar a leitura e a influência, a importância daquele seu artigo, né? E a conclusão é normalmente a última palavra que você vai dizer sobre aquele tema, sobre aquele tópico, sobre aquela discussão, né? E essa história do take home message, né? Quer dizer, você ter uma mensagem que a pessoa vai levar para casa através daquele artigo, por causa daquele artigo, quer dizer, o que você mudou então, né? Tem uma pergunta aí sobre o tempo verbal. Depende da que tempo verbal usar na conclusão, né? Presente, mas você vai remeter eventualmente ao futuro e você pode também colocar, se o conhecimento ou a informação que você vai colocar, ela se refere a algo que aconteceu no passado, talvez você tenha que usar o verbo no passado também, mas em geral é o tempo presente.
E a conclusão, então, é o resumo dos seus pensamentos e a transmissão, desculpa o C cedilha, das implicações maiores do seu estudo. É a parte do e daí. Então, o que você achou? E daí? Você fez tudo aquilo, resumindo, qual que é o que você está trazendo, né? Então, você demonstra a importância das suas ideias, você não pode ser tímido, também nem excessivamente confiante, tá? E a gente tem que evitar, essa é a primeira descrição, essa é a melhor descrição, essa é a única descrição, esse tipo de coisa, né? Então, as próprias revistas, né, também, elas já falam, assim, já, já não gostam, já não querem que você coloque frases desse tipo, né? O primeiro, o melhor, o único. Né? Tem alguém aqui do Pernambuco, não? Natural do Pernambuco? O meu pai é de Recife, né? E eu tenho um amigo que é... Então, falo com, como dizem, né? Com lugar de fala, né? Sobre isso. É uma coisa interessante. Eu tenho um colega que é de Recife e ele conta uma história engraçada, né? A namorada dele, ele levou uma namorada lá para conhecer a cidade, fez residência aqui, voltou para Recife, a namorada foi lá, conheceu e tudo. Aí ele perguntou: o que você achou, né? Falou: olha, é muito legal, mas é interessante uma coisa aqui, né? Tudo aqui ou é o primeiro, ou é o melhor, ou é o único, né? E isso realmente, eu não sei se alguém consegue ver isso também em outras regiões do país, né? Acho que isso pode se repetir também no sul, né? Também, ou no Nordeste, mas é só para... Acontece com os espanhóis também, Renata. Acho que tem muito a ver com o orgulho, né? O orgulho da terra, da cultura, né? Das raízes. Então, bom, eu vou interromper aqui um pouco o compartilhamento e eu vi que o Afonso está com a mão levantada aí. Afonso, você quer fazer uma pergunta, né? Vou ativar seu som. Sim, professor, eu já vi alguns artigos que terminam só com a discussão e não apresentam uma conclusão. O que o senhor tem a dizer acerca disso? Olha, eu acho que até é possível, né? Mas eu acho que precisa ter. Acho que precisa ter. O que não precisa é necessariamente ser um tópico, né? Mas o último parágrafo deve concluir, deve finalizar. Então, como é que você finaliza uma obra, né? Uma obra literária? Você finaliza ela, se for uma obra científica, você tem que dar um ponto final, você tem que alinhar, você tem que concluir, né? Tem que Se concluir. for uma obra literária, poética, você não precisa concluir. Se for um conto, se for um romance, você também não precisa concluir. Se for uma obra musical, você tem que finalizar a música. Não necessariamente você tem que concluir. Quer dizer, tudo depende da comunicação, de qual o objetivo da comunicação, né? Eu acho que uma pesquisa científica tem que concluir. Talvez não com o item, conclusão, e o parágrafo depois, ou dois parágrafos, mas o último, ou os últimos parágrafos de um artigo científico têm que ser conclusivos. Isso não tem dúvida. Rosa. Tem que ser conclusivo.
inclusive. Obrigado. Rosa, vou Oi, ativar. professor. Ativei. Pronto. Isso. Tenho uma coisa que eu sempre fico em dúvida, e até já questionei algumas pessoas, né? Geralmente, na discussão, você sempre está embasando os seus resultados, o que você encontrou, com outras literaturas. Mas eu sempre fico na dúvida, aonde que nós, ou onde cabe, a nossa colocação, as nossas palavras. Porque às vezes eu fico com a sensação de que eu acabo não inserindo um apontamento fora o resultado, né, em si, que você coloca lá o que você encontrou, mas assim, você acaba não colocando muitas vezes, e até em leituras de artigos, um posicionamento mesmo. Eu tenho um pouco de dificuldade de fazer isso, e quando eu acabo fazendo, de orientadores, né? Não, ó, isso daqui, essa fala foi de quem? Procure alguém que falou isso que você está colocando aqui. Então, assim, você acaba sempre citando a fala de alguém, mas parece que o trabalho todo acaba não tendo uma conotação sua. O senhor pode me orientar um pouco em relação a isso? Não sei se mais alguém tem essa percepção de uma dificuldade de inserir a própria fala em determinado artigo. Olha, Rosa, eu acho que você não pode esconder a sua personalidade, o seu pensamento e tudo que você colocar ficar por trás de uma citação. Eu acho que assim, a base de um artigo original é ter originalidade, é trazer coisas novas. Então, tem coisas que você que vai falar, né? É diferente de você trazer um conhecimento que você, através da sua pesquisa, você não tem condição de comprovar. Então, vamos dizer que a gente fala aqui, voltando a esse exemplo, né? As pessoas do sul do país são mais orgulhosos da sua cultura do que as pessoas do norte do país. Aí você escreveu isso no seu texto. E você está usando esse conhecimento para construir uma hipótese ou para seguir uma linha de entendimento. Precisa de uma referência. De onde você tirou isso? Quem falou que é isso? Quer dizer, diferente de você dar uma opinião ou fazer uma reflexão sobre um certo achado, né? Versus você trazer um dado que você tirou da sua cabeça e não foi referenciado, né? Então, você pode colocar assim, então, as pessoas do Sul são mais orgulhosos da sua origem, da sua raiz, do que as pessoas do Norte. Aí você tem que colocar a referência, né? Isto se deve ao fato da genética ou da migração. Aí você pode fazer uma ilação sobre o que você acha que é aquela causa. Se é a primeira vez que uma pessoa está falando que pode se dever ao fato disso ou daquilo, é a sua opinião. Tá? Isso tem um peso e tem uma apropriação, né, do momento em que você vai colocar aquilo, né? Às vezes, na comunicação, quando você vai falar isto se deve à genética ou à história de imigração, se é uma coisa nova que você está colocando, se é uma explicação nova, normalmente é um artigo só para explicar aquilo, né?
Então, assim, existe um fenômeno, existe uma explicação para um fenômeno. Aí você vem e traz uma nova explicação para o fenômeno, mas por que que você traz? Por que que você está contribuindo e está fazendo essa, esse novo pensamento, você está trazendo essa nova questão? Aí você tem que referenciar, né? Você pode dizer, olha, tal estudo mostrou que a genética é importante. Tal outro estudo mostrou que a história de imigração é importante. Agora, juntando os dois, eu vou dizer que a cor do cabelo foi importante. Entendeu? Por quê? Porque o cabelo tem essa implicação, porque as pessoas com cabelo loiro fazem isso e as com cabelo preto fazem aquilo, então, por isso, eu justifico que faz sentido que o orgulho da nação tem a ver com a cor do cabelo. Quer dizer, totalmente sem nexo aqui esse exemplo, mas mais para o sentido da argumentação, quer dizer, dar um exemplo da argumentação. Você vai ter que buscar uma argumentação. Mas se você traz, Rosa, um fato, é importante que esse fato seja referenciado, né? E se é importante que aquela ideia que você está trazendo também seja tenha um substrato para você dar mais força para aquela fala, é interessante você trazer contigo, olha, eu estou dizendo isso, mas o Sócrates disse isso aqui, o Platão também falou, e o Einstein também, e o outro cara também saiu na New England o ano passado também falando a mesma coisa, né? Quer dizer, é diferente de você falar, olha, minha opinião é essa, né? Então, se você quer dar peso para uma ideia, quanto mais lastro científico você tiver em cima dela, publicações, evidências e tudo, mais forte vai ser a sua fala, né? Te respondi ou só enrolei? Respondeu. Ficou claro? Alguma dúvida? Alguma outra pergunta aí sobre conclusão, sobre a discussão? Agora a gente vai passar para um Professor, outro. eu tenho uma pergunta Ó, sobre a discussão. Magliones. As pessoas ou as referências que eu vou usar na discussão, elas obrigatoriamente têm que estar na introdução? não, não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. A introdução, você construiu as bases do porquê que você teve que estudar e por que é importante aquele tópico e por que a metodologia que você vai usar é apropriada. Quer dizer, você constrói os fundamentos da sua pesquisa. Na discussão, depois que você já tem um resultado, você vai fazer outras conexões, né? Então você fala, olha, nós achamos que as mulheres são mais organizadas que os homens, né? Isso é pura mentira. Isso isso é coisa que não existe, né? Vocês sabem, né? Os homens são bem mais organizados que as mulheres, né? Vocês concordam ou não? É bom aqui, eu não escuto grito nenhum aqui, então a gente pode fazer umas piadinhas para vocês, né? Há controvérsias, falou a Natália, né? Mas, Natasha, desculpa. Mas, enfim, então as mulheres são mais organizadas que os homens. Ok. Aí você achou isso no seu estudo. Você comprovou que na escala de organização as mulheres pontuaram muito mais do que os homens. Mas acontece que você viu que as mulheres que você avaliou eram mulheres pré-menopausadas.
as pós-menopausadas você não avaliou. Então, aí você vai colocar um aspecto de limitação, ou você vai colocar um fato curioso, que é uma coisa nova que você está agregando, né? Então, essa referência você não podia ter colocado na introdução. Quer dizer, é algo que é próprio da discussão, né? Mas, assim, você pode repetir, naturalmente, mas também se você está repetindo muito referência da introdução, Maglione, provavelmente você está repetindo coisa à toa, entendeu? Então tem que ter um cuidado para isso. Referencia, não tem problema, né? Mas se é uma repetição de todas as referências da introdução e você joga tudo de novo na discussão, alguma coisa não deve estar boa, né? A não ser que cada item tenha um porquê, né? Mas para te responder assim, mais objetivamente, não precisa as referências estarem na introdução, não. Ah, entendi, professor. Obrigado. Mais alguém? Pode juntar resultados e discussão no mesmo tópico? Não, Thaisa. Não dá para juntar, não. Tem que separar, né? Inclusive, é um problema que às vezes ocorre na escrita, de você descrever um resultado e já querer falar sobre ele, entendeu? A parte de resultados é puramente descritivo, não é analítico ou não pode gerar nenhuma hipótese assim na sessão de resultados, né? Tem que ser completamente separado mesmo. Mais alguma coisa? Bom, então vamos agora para uma outra etapa aqui da aula. Vou compartilhar a tela com vocês e vamos falar sobre o processo de submissão, tá? Então, o que é a submissão, né? A submissão é o desfecho final ali, né? É a última fase do seu trabalho em relação ao artigo. Você vai ter que inserir o seu manuscrito. Você já escolheu a revista, né? Aí a gente conversou já anteriormente do processo de escolha da revista e quais são as considerações relacionadas. Você já escolheu a revista, você entrou, você leu a instrução para os autores, então você vê qual é o formato, qual é o escopo da revista, se tem a ver com aquela pesquisa que está falando. Você dá uma olhada também nos editores, os editores associados, se eles têm uma expertise em alguma área e se aquilo cabe, né? Então, por exemplo, você tem lá o cara que mais produz sobre um determinado tema, ele é editor associado de tal revista. Então, se é um cara que você sabe que está mais para te ajudar que atrapalhar, né? Ou simplesmente é uma referência, você já tem a probabilidade de, pelo menos o tópico, ser pertinente para a revista. Mas, normalmente, isso está escrito, né? Normalmente, você tem aí na instrução para os autores, no escopo da revista, você já tem isso definido, né? Aí, a gente, então, vai entrar num sistema de submissão. Existem várias plataformas, né? Então, hoje, isso tudo é programado num software. Você entra num site e depois eu vou mostrar para vocês, a gente vai navegar aí por isso, né?
Mas a plataforma ela ajuda a organizar o processo de encaminhamento do artigo, de julgamento, o processo de decisão. Então, você tem nessa plataforma a entrada do autor, a entrada do revisor, a entrada do editor e do administrador. E cada um vai ter um nível de permissão para acessar certas partes do artigo, né? Então, você entra, né, num sistema de submissão, por exemplo, essa plataforma aqui da ScholarOne, e nessa revista que é a Headache, por exemplo. Aí ele vai te direcionar um login, e aqui embaixo vocês vão ver assim, tem muitas revistas que permitem o login com o ORCID, tá? Que é também uma forma de identificação. Então, você autoriza o login através do ORCID e você entra na plataforma, né? Aí, quando você entra na plataforma, você vai ter uma série de possibilidades, né? Você vai ter você vai inserir os dados da pesquisa, o título, enfim, cada revista também vai gerar um formato de submissão, né? Mas uma das coisas importantes nesse processo de submissão é a cover letter, né? É a carta de apresentação do estudo, da submissão. Então, normalmente tem um formato, você coloca o nome do editor, Dear Dr. Darará. Você põe o nome do seu artigo, a revista que está sendo submetida, normalmente tem um statement de que que aquilo não foi publicado anteriormente. Depois tem, por último, né, a informação de contato e a informação de conflito de interesse e disclosure que normalmente pode vir na cover letter. Mas o mais importante é essa descrição do que é a sua pesquisa, por que ela é importante e por que você acha que os leitores e a revista vai se interessar nessa publicação, né? Então, essencial para o sucesso de uma publicação ter uma boa carta, uma boa cover letter, porque mesmo que o artigo saia um pouco, né, vamos dizer que ele não está totalmente nos rankings melhores do que seria aceitável, né? Assim, não seria um artigo top que não teria dúvida de que ele seria aceito, ou dele eventualmente cair num revisor que vai julgar mal o artigo, né? Aí você tem lá 2 revisores, um falou mal, o outro falou bem do artigo. Aí o editor vai ter que tomar uma decisão. Eu vou pelo cara que desceu a lenha e disse que era para rejeitar o artigo, ou eu vou pelo cara que está dizendo que o artigo é bom? Aí o editor ou vai ter que ler, né, ou ele vai ter que simplesmente tomar uma decisão, julgar, né? Esse é o papel do editor. Então, ele vai se referir principalmente à cover letter. Então, quais são os pontos de argumentação que você tem que trazer para a sua cover letter? Primeiro, a audiência. Então, você colocar que esse é um tópico de interesse para audiências X, Y, Z. Né? E por que isso o editor vai valorizar? Porque uma das métricas da revista é o número de downloads, tá? Eventualmente, se você quiser ser muito, assim, se quiser dar mais informações, né, muito específico, você pode até dizer que o número de downloads daquele tópico
normalmente, ou dos artigos que anteriormente você publicou, foram na média de tanto, né? E isso é válido quando essa média é maior do que o número de downloads médio da própria revista, né? Então, o editor, por que ele aceita uma publicação, né? Porque essa publicação vai dar peso científico, porque essa publicação vai ter citações, porque essa publicação vai ter um número de downloads, porque essa publicação ela tem a ver com o avanço do conhecimento na área que a revista se propõe, né? Então, quando a gente manda um artigo para a revista e a gente está fora também do eixo Estados Unidos-Europa, né? Mandando aqui do Brasil, também você tem que, às vezes, contextualizar isso, né? Quer dizer, apesar dos dados serem relacionados ao Brasil, esses dados aqui, ou previamente, esse tema, ele gerou um X impacto nas métricas em citação ou em downloads, quer dizer, você tem que dar motivos para o editor dizer que aquele artigo vai ser bom para a revista dele, né? E o editor não quer entregar ano a ano uma revista com menor fator de impacto. Pelo contrário, né? Então, você consegue dar algum elemento para argumentar que o seu artigo pode ajudar em aumentar o fator de impacto da revista, né? Sem apelar e dizer que eu prometo que eu vou citar 1 milhão de vezes os artigos da sua revista, né? Mas, assim, trazer métricas daquele artigo que possam ser, para que o revisor possa considerar com melhores olhos a sua comunicação, tá? Então, a escrita da cover letter é super importante, né? A Daisy pergunta aí se, nesse momento, se cita alguma referência ou não. Assim, na cover letter, não. Não sei se está perguntando sobre a discussão. Na discussão, sim. Na conclusão, não tem por que citar nenhuma referência, a não ser que seja algo muito específico, e na cover letter, não. Bom, então, eu vou interromper a gravação, porque eu vou entrar aqui, vou compartilhar com vocês uma plataforma e ver assim como que acontece a parte de revisão, tá? Então, aqui, primeiro eu vou mostrar a parte de revisão. Então, eu entrei na plataforma da Headache, aí eu tenho uma aba como autor e tem uma aba como revisor. Aí eu aceitei julgar esse artigo aqui, tá? E aí vou selecionar para fazer a revisão. Aí ele vai pensar, vai até os Estados Unidos, abre, pronto. E abre o artigo, tá? Então, por que é importante vocês saberem disso, né? Porque é isso que vai acontecer com o seu artigo. Ele vai cair na mão
um tonto que nem eu, que vai olhar o seu artigo aqui em 2 minutos, de saco cheio, e vai julgar esse artigo o mais rápido possível e se livrar desse problema, entendeu? Então, a gente tem que ver assim, como esse artigo vai ser julgado, né? Nesse caso aqui da Headache, eles pedem para a gente dizer, olha, tem novidade de 1 a 5, tem impacto clínico, científico, definitivamente, é interessante para a especialidade, a discussão e a conclusão é justificada pelos resultados? Sim. Tem alguma questão de violação dos princípios da revista em relação à pesquisa em animais? Não. Os autores obtiveram aprovação de comitê de ética? Sim ou não? Você acha que tem conflitos de interesse que ficaram claros? Não. O autor citou a literatura? Não, faltou algum artigo para ele citar. Os métodos estatísticos foram conduzidos adequadamente? As estatísticas foram relatadas direitinho? Sim. E a Headache tem um sistema interessante. Ela tem um serviço de consulta estatística. E você quer referir esse artigo para o estatístico? Sim, vamos dar trabalho para o estatístico. Você quer revisar o manuscrito? Sim, vamos rejeitar. Vamos escrever para o editor. Este artigo está incrivelmente não sei o quê. E aí você vai escrever para o autor, né? Isso aqui deveria estar em inglês, né? E aí como é que você vai fazer essa revisão aqui? Como é que você vai julgar esse artigo, né? Então, primeiro parágrafo, você tem que colocar assim, o que os autores fizeram, né? Então, the authors studied o quê? Sei lá. O que eles fizeram aqui? Aí eu vou abrir um PDF. Vamos abrir o PDF em outra janela. O que vocês estão vendo aí? A primeira ou a segunda janela agora? Compartilhou para que o PDF inteiro, né? Tá. O PDF. Joia, legal. Então, bom, eles estudaram a headache, secondary stabbing headache. Muito bem, aí tem o checklist e aí ele diz, né, onde que está cada item, né? Isso aqui a gente passa. Vamos ver o resumo. Então, eles estudaram então red flags e viram associação com dores unilaterais. Aí vamos copiar isto e vamos jogar aqui para cá. Então, eles estudaram intracranial lesions, finding key red flags were associated. Bom, então você faz um resumo mais ou menos do que o cara colocou. Aí você vai
Você pode iniciar a crítica etapa por etapa. Então você diz assim, título. O que vocês acharam desse título aí? Secondary stabbing headache associated with intracranial tumors, aneurysms, and arteriovenous malformation. An alarming warning sign. Ruinzinho o título. Primeiramente, achei ele longo. Longo, não fala nada. O que esse cara fez? Não sei. Mas tudo bem. Vamos. Depois a gente vê se a gente vai sugerir mudança do título ou não. Ele precisa fazer aula de escrita científica. Vamos recomendar também. Bom, vamos ver o resumo. Aí, vamos supor que já no resumo, o cara você já vê que o negócio está muito ruim e aí vamos entender uma coisa, gente. Vamos supor que, bom, eu me comprometi a revisar esse artigo, tá? Mas eventualmente eu posso estar com o meu tempo meio curto, né? E aí eu passei do limite, do tempo que era permitido e tal, então tem que fazer meio correndo. Isso vai acontecer direto. O negócio na área, o business da revista científica é um dos melhores que existe. Por quê? Você não tem que comprar seu produto, tá? Então, vamos supor que é um supermercado. Você coloca o seu produto na gôndola, quer dizer, o artigo científico, você põe na prateleira da sua loja, né, de graça. Você recebe aquilo, você não pagou nada. Pelo contrário, às vezes o cara está te pagando para colocar o artigo ali, né? Nessas revistas que são de acesso aberto, que demandam um pagamento de um FII. Aí você vende aquilo, muitas vezes, para o próprio pesquisador, para um outro pesquisador que colocou um outro artigo ali, né? Você vende para as bibliotecas, você vende para assinaturas, enfim. E aí você ainda ganha a propriedade intelectual daquele cara, quer dizer, tudo que ele fez, ele ainda dá de graça, ou paga e ainda te dá a propriedade intelectual, né? Quer dizer, o royalties, né? Que você teria, né? Então, o certo seria, para cada artigo que você publica, você ganhar uma fatia da repercussão que aquele artigo deu, né? Mas isso não acontece. Talvez no futuro, mas, enfim, não é a realidade, isso é completamente utópico, né? Aí, para validar o artigo, né, assim, o controle de qualidade também, você não precisa pagar. Você pede para um idiota ir lá e julgar o artigo, de graça. Então, eu estou dando aqui o meu tempo, né, de graça em prol da ciência, né? Porque, para o avançar da ciência, é importante que os artigos sejam revisados por pares. É importante que nós, cientistas, façamos esse trabalho de revisar os artigos dos nossos colegas, né? Então, o controle de qualidade também não precisa pagar, né? Só que esse tempo que eu estou me dedicando aqui, às vezes eu posso não dedicar assim todo o meu tempo e profundidade na leitura, e aí que vem também algumas coisas do tipo, olha aqui, veio de Pernambuco, tá? Aí eu sou um cara, eu sou americano, essa revista é americana. Falou, putz, já veio do Brasil, não, tá ruim. Vamos ver o inglês como é que tá. Over the past decades, we have been observing that complaints. O inglês está razoável, dá para entender.
Mas se o inglês estiver mal escrito, parei aqui, volta e vamos... Não, rejeita. Vamos pôr aqui, ruim, ruim, ruim e tchau e benção. E aí, assim, o que eu vou escrever no comentários para autores, né? Eu posso simplesmente escrever assim, the article does not add to the knowledge. Tchau e benção, acabou. Rejeitei. Entendeu? Então, você não pode testar a paciência. É claro que eu não faço isso, viu, gente? Nunca fiz uma barbaridade dessa, tá? Mas acontece direto. A gente pode, assim, entenda que aquele artiguinho que você fez com todo carinho, né, aquele filho que você gestou e que você demorou para submeter, que você ficou com medo do revisor, tem um idiota aqui olhando que está um pouco lixando para o seu trabalho, entendeu? E que vai dizer sim ou não, né? Aí, vamos dizer, quem que escreveu isso aqui? Na Headache, o artigo é anonimizado, tá? Ou seja, eu não sei quem que escreveu esse negócio, mas eu sei que só pode ser alguém dessa universidade. Portanto, eu sei quem escreveu esse artigo, tá? Por acaso, provavelmente é um conhecido meu. Ainda bem que eu não estou gravando, né? Provavelmente é conhecido meu. Então, eu vou... Professor, o senhor está gravando. Tá O senhor gravando. esqueceu. Sim, professor. Não, mas eu vou cortar, é verdade, mas eu vou cortar isso aqui, eu vou editar, Ah, beleza. mas eu vou, não custa interromper, até porque o arquivo fica enorme, né? Bom, vamos pôr, depois que eu vou interromper o compartilhamento um pouquinho.